tema que eu quero discutir com vocês agora é o efeito da temperatura na atividade enzimática, tá? Aqui a gente tem que considerar duas questões, tá? E, na verdade, isso vai ser o grande, né, tema dessa aula, tá? Bom, pelo menos essa primeira parte da aula aqui, né? Mas, deixa eu achar aqui, peraí, que eu tô com... É isso aí, vamos lá. A questão aqui é a seguinte, gente. Uma enzima, né? A reação de uma enzima com o substrato, né? E aqui vamos colocar o nosso modelinho mais simples, né? Formando produto, né? É uma reação química, a gente caracteriza ela com uma constante, né, de velocidade, né? Mas, além disso, né, uma enzima, por ser por enzimas, né, a maioria delas, né, serem proteínas, né, em qualquer temperatura, né, você pode ter perda de atividade e desnaturação. Tá? Então, eu posso apresentar essa reação aqui, né, acontecendo em paralelo, né, com a minha reação com o substrato. Vou colocar aqui uma constante de velocidade, que eu vou chamar de KD, né? E, dependendo da temperatura que você estiver trabalhando, você vai ter essas duas, né, reações acontecendo ao mesmo tempo, tá? Uma coisa que acontece é que, geralmente, quando você coloca o substrato, né, você tende, né, se você estiver usando uma concentração de substrato muito alta, você satura o sistema, então você acaba tendo, né, só aquela situação, né, você acaba, pode até pensar nisso, né, olha, enzima liga ao substrato, gerando enzima mais produto, e a enzima que desnatura, que pode desnaturar frente a uma temperatura, é a enzima livre. Então, a presença do substrato estabiliza a enzima frente a uma temperatura mais elevada, né? Essa é a reação de desnaturação da proteína, tá? Em condições normais, né, normais entre aspas, né, em condições ideais, é melhor, em condições ideais, essa reação de desnaturação, ela não acontece, né? A gente está medindo a velocidade da reação da enzima com o substrato, né, medindo a formação de produto, e a gente não vê a variação na concentração de enzima, ou uma diminuição na concentração de enzima devida à desnaturação. Isso, na verdade, né, se vocês lembrarem, é um dos princípios que a gente estabeleceu para um bom ensaio enzimático, né? Você ter uma velocidade inicial de reação, aonde a taxa de formação de produto ao longo do tempo é constante. E ela seria constante porque a concentração de enzima é constante, a concentração de substrato é constante. Aquela ideia, né, que a gente colocou bem no começo, né, das nossas discussões, né? Se você tem um ensaio linear, né, como a velocidade, ela depende da concentração dos reagentes, né, enzima e substrato. Se eu tiver uma velocidade constante, a concentração de substrato, ela não varia pouquíssimo, né? Ela é tão alta que a variação vai ser desprezível, e a gente assume que a enzima, ela não só, que a concentração de enzima é constante, né? Não só porque, por ser um catalisador, ela é regenerada ao fim da reação, mas também porque você não tem nenhum tipo de perda de atividade enzimática nas condições de ensaio. Tá? Agora, o fato é que qualquer reação química, né? Então, a gente tem o primeiro fato. A maioria das enzimas são proteínas que desnaturam. Então, essa reação ela pode acontecer. O outro fato que a gente tem que discutir é que toda reação química, né, aumenta, a velocidade de qualquer reação química aumenta com o aumento da temperatura. Tá? Isso a gente vai discutir um pouco as bases teóricas desse fenômeno, né? Mas isso é um fato bastante bem documentado, né? Isso independe, né,
de qualquer reação química, né? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação, né? A energia cinética das moléculas, né? Do meio, você aumenta a taxa de encontros entre as moléculas, a taxa de encontros produtivos, etc. e tal, e aí você acaba tendo uma maior velocidade de reação. Né? Então, isso também se aplica para reações enzimáticas. O problema é que conforme você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade dessas duas reações aqui. Você tem um aumento na atividade enzimática, mas você também tem um aumento na taxa de desnaturação proteica. Então, uma coisa que costuma acontecer, né, que acontece, né, se eu fizer aqui, por exemplo, ensaios medindo a concentração de produto em diferentes temperaturas, produto ao longo do tempo em diferentes temperaturas, o que a gente observa é que se eu fizer, por exemplo, vamos colocar aqui 20 graus, né, fazendo em 20 graus Celsius, tá? Se eu fizer uma temperatura maior, eu aumento a velocidade. Se eu for aumentando, né, como é que fala? A temperatura, né, eu vou vendo uma taxa de formação de produto maior, mas dependendo, se eu aumentar muito, né, a temperatura, o que pode acontecer é que eu também aumento a taxa de desnaturação. É o que eu estou indicando aqui com essas, né, essas curvas aqui. Então, aqui eu tenho uma enzima estável em 20, 30 e 40. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa de reação com substrato, aumento a velocidade de reação. Quando eu passo para 40 e para 50, eu aumento a minha taxa, a minha velocidade inicial. Mas conforme o tempo vai passando, eu começo a ver perda, né, de atividade, a minha velocidade de reação ela fica menor, e isso sugere que eu estou tendo desnaturação. Isso é um fenômeno, né, que acontece para qualquer reação enzimática, né, e que pode levar a uma leitura muito errônea do comportamento de uma enzima, que é quando você pega, por exemplo, a formação de produto no tempo zero e você faz um ensaio apenas com o tempo, você pode ter uma leitura de que tem temperaturas que são melhores ou piores para a reação enzimática, né, dependendo do recorte que você faz. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, nessa situação, eu vou ver uma maior, né, quantidade de produto a 40 graus Celsius. Então, aqui, se eu fizesse um gráfico, por exemplo, olha, faz de conta que eu não fiz um ensaio enzimático, então, ao longo do tempo, então eu não tenho ideia de que esse ensaio aqui, de que esses aqui não são lineares, né, de que eu estou tendo degradação. Eu vou ver isso aqui, eu posso fazer um gráfico aqui, olha, produto, pode ser absorbância, né, versus temperatura. Eu vou ter isso aqui, 20, 30, 40, 50, 60, por exemplo. Indo de 20 até 60. Eu vou observar uma quantidade de produto que aumenta até 40, cai um pouquinho para 50, cai mais para 60. Esse tipo de resultado é muitas vezes descrito na literatura como temperatura ótima. Acontece que isso é um artefato. Isso aqui é um resultado da desnaturação proteica. Tá? A quantidade de produto foi maior em 40 do que em 50 e em 60, porque em 50 e 60 ocorreu desnaturação. Isso não significa que a enzima funciona mais lentamente em 50 e 60 graus. Percebe? Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? A temperatura ótima é um artefato. Não usem esse parâmetro, tá? Para caracterizar a enzima de vocês. É um parâmetro que pode ter um significado importante no contexto de biotecnologia. Se você está, sei lá, você está padronizando um reator, você está padronizando uma linha de produção, um produto, mas, assim, aquele parâmetro de temperatura ótima, ele se aplica só naquela condição. Ele não é uma característica cinética intrínseca da sua enzima. Por exemplo, se eu fizer esse experimento com tempo de incubação menor, o que eu vou enxergar?
nessa situação, a quantidade de produto formado foi maior em 50 graus. Então, aqui, eu veria isso. Veria, olha, então, de 20 a 60, eu veria uma coisa assim, olha, vai aumentando, em 50, eu tenho uma quantidade maior, né? 20, 30. Então, 20, 30, 40, 50, foi aumentando, em 60 caiu. Então, aqui eu digo que a temperatura ótima é 50. Aqui, a temperatura ótima é 40. Se eu fizer um ensaio com tempo de incubação menor ainda, eu vou dizer que a temperatura ótima é 60. Então, nessa situação aqui, né? Meu gráfico ele ficaria assim, né? Quantidade de produto aumentando cada vez mais. Talvez se eu colocar um ponto 70, e talvez eu veja uma queda, né? Porque aqui eu começo a ver uma desnaturação muito rápida, né, da minha enzima. Ou seja, a temperatura ótima não é um parâmetro cinético, não é uma propriedade intrínseca da sua enzima. É uma questão que depende do tempo de incubação que você usar. É claro que ele conjuga duas questões. Ele conjuga o aumento da velocidade de reação com a temperatura, isso pode variar de enzima para enzima, e também a estabilidade da sua enzima frente à temperatura, a velocidade com a qual ela desnatura em diferentes temperaturas. Então, aqui no meu exemplo, é uma enzima que é estável em 20, 30 e 40, tem uma certa taxa de desnaturação em 50, e ela desnatura muito mais rapidamente em 60. Isso são propriedades da enzima, mas são propriedades da enzima que você tem que estudar separadamente, porque senão você vai ter um gráfico aqui que é um artefato, é um parâmetro que depende do seu tempo de incubação. Se você fizer um tempo de incubação muito curto, você vai ter a impressão de que a temperatura ótima da sua enzima é altíssima. Isso, na verdade, não tem significado molecular, né? Único, né? A abordagem que a gente tem para a questão da estabilidade é muito parecida, né, com o que a gente discutiu. Então, assim, só para fechar essa parte, não usem temperatura ótima, a não ser que vocês estejam trabalhando com uma questão biotecnológica muito específica. Ela está padronizando um processo industrial, por exemplo. Tá? Se você está estudando as propriedades cinéticas de uma enzima, você não usa temperatura ótima. Tá? É um parâmetro que não representa uma propriedade cinética particular da enzima. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. Bom, a abordagem que a gente usa para o efeito de temperatura é a gente olhar para essas duas reações separadas. Então, primeiro vamos discutir a reação de desnaturação. Tá? A lógica que se usa para a reação de desnaturação é muito parecida, né, com o que a gente discutiu para a modificação química. A gente coloca que, olha, é uma reação no qual a enzima vira uma coisa inativa, isso tem uma constante, né, de desnaturação, essa é uma reação de primeira ordem, né, e eu vou aproveitar aqui meu esqueminha, né, se eu tenho aqui isso para uma reação de primeira ordem, né, A virando B, e aí eu consigo fazer aquele, né, eu vou ter essa equação, né, eu posso fazer esse tipo de gráfico, né, a minha abordagem vai ser praticamente a mesma, só que em vez de A virando B, eu vou trabalhar com E virando X, né? Então, eu posso escrever a minha equação aqui, eu vou copiar ela, tá? Vou colocar aqui, olha, log de A, nesse caso é E, né? Sobre E0 é igual a menos K1 sobre 2,303 vezes T. Então, aqui eu tenho atividade num tempo T, atividade que resta na minha enzima, né? A atividade inicial em função do tempo. O experimento ele é muito parecido com o experimento de modificação química, só que em vez de eu expor a minha enzima a um determinado modificador, eu vou expor a minha enzima a um valor de temperatura. Então, aqui eu tenho a minha preparação de enzima,
eu vou incubar ela, por exemplo, né, faz conta, a 50 graus e vou tirando alíquotas ao longo do tempo. Aqui eu não preciso ter aquele cuidado de retirar modificador nem nada, eu só vou tirar, né, essas alíquotas dessa temperatura na qual eu estou medindo, né, a desnaturação da minha enzima, passando por uma temperatura que eu tenho certeza que ela é estável. Então, faz conta, eu interrompo a minha reação aqui passando a minha enzima para 4 graus, para o gelo, né? E aí, depois que eu tirei a minha alíquota, então faço tempo 0, tempo 10, tempo 20, 30 minutos, por exemplo. Eu vou tirando, eu coloco minha enzima a 50 graus, vou tirando alíquotas de 10 em 10 minutos. Passo essas alíquotas para o gelo, então parei a minha reação de desnaturação, e aí eu faço um ensaio enzimático. Aqui eu vou ter, como se fossem retratos, né, da reação de desnaturação. No tempo 0, né, se eu não expor a minha enzima, né, em nenhum momento a 50 graus, eu vou ter lá uma certa atividade, produto em função do tempo, né, então aqui depois que eu interrompi, né, aqui eu faço o ensaio enzimático, coloco substrato. Então essa atividade corresponde à minha concentração inicial de enzima. E se eu tiver desnaturação, eu vou observando atividades cada vez menores, conforme eu for incubando, né? Aqui 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, conforme eu for aumentando o tempo de incubação, né? Numa temperatura na qual eu vejo perda de atividade, eu vou vendo, né, velocidades de reação com substrato cada vez menores. Calculo as atividades em cada ponto desses, faço a razão e faço esse gráfico aqui, né? Log da atividade versus a atividade inicial em função do tempo. Eu vou ter aqui uma reta. A inclinação dessa reta vai ser igual à constante de desnaturação, que é a constante de reação, né? Seria o K1, sobre 2,303. Tá? E aí o que se... bom, isso aqui é a abordagem mais, né? Uma abordagem bastante detalhada. Então, uma coisa que se pode fazer, por exemplo, é eu fazer um gráfico, né? Em função da temperatura, medidas de constante de desnaturação. Então, aqui eu tenho, né, temperaturas, sei lá, de 20 a 70 graus, e aí eu vou observar que, olha, eu tenho uma desnaturação que é irrisória, mas que começa a acontecer em temperaturas mais elevadas, né? Mostrando que, olha, a partir de, nesse caso, por exemplo, a partir de 60 graus é que eu começo a observar, né, uma desnaturação importante. Tá? Outro tipo de experimento que se faz, né, que vocês vão encontrar nos livros, né, é você fazer um gráfico bem simples, né? Você fazer, por exemplo, esse experimento aqui em diferentes temperaturas, colocar 20, 30, 40, 50 graus de incubação, medir a atividade inicial, medir a atividade final, depois de um tempo de incubação, né, naquela condição, naquela temperatura, e aí você faz um gráfico, né, de, por exemplo, né, temperatura e atividade remanescente. Então, aí eu posso ver uma coisa assim, olha, até faço 10, 20, 30, incubando, né? Reparem, olha só, eu não sei se isso ficou claro, eu vou reforçar, tá? Mas essas temperaturas aqui são as temperaturas de incubação na quais eu tiro alíquotas para ver a estabilidade da minha enzima, tá? Então, eu incubo a 50 graus, interrompo a reação de desnaturação a 4 graus, aí eu faço meu ensaio enzimático a 30 graus. Ou numa temperatura que é adequada para eu ter medidas de velocidade de reação, medidas de velocidade inicial, ensaios lineares onde a enzima não desnatura. Tá? 30 graus é o padrão. Dependendo da enzima, isso aqui pode variar um pouco, tá? Mas, em geral, é isso que se usa. Então, aqui eu tenho atividade medida em 30 graus, depois de um certo tempo de incubação, a 10 graus, 20, 30, 40 ou 50 graus. E eu posso ver uma coisa assim, olha, incubando até 30 graus, eu tenho 100% de atividade. Quando incuba a 40, depois de um tempo, faz de conta que eu fiz experimentos com 30 minutos de incubação. Eu posso ter 50% da atividade. E em 50 já cai
quase a zero. E aí o gráfico que a gente vê é uma coisa assim. Fala, olha, a minha enzima ela é estável até 30 graus, a partir de 40 graus ela passa a perder atividade. Né? Em outros termos, isso significa, né, se eu fosse fazer um gráfico de constante de desnaturação, significa que a partir de 40 graus eu passo a ter, né, valores, né, mais importantes, né, um pouco maiores, né, na constante de desnaturação, por exemplo. Tá? Bom, deixa eu ver se eu... Tem uma coisa aqui que eu tô... Ah, e aqui uma coisa interessante, né? Sabendo a constante de desnaturação, né? Uma coisa que se apresenta muito, né? Mas geralmente o pessoal determina isso graficamente, né? Mas isso pode ser calculado a partir da constante de desnaturação. Eu vou deixar isso para uma aula mais detalhada, né? Seria mais para um aprofundamento, né? Que é você calcular a meia-vida da enzima, né? Você falar, olha, qual é o tempo, né? Onde você vê 50%, né? Com perda, né? De 50% da atividade. Então, esse aqui também é outro parâmetro que se usa muito e que se apresenta. Olha, minha vida da enzima. Então, faz de conta que aqui eu fiz um experimento de 30 minutos, e aí, coincidentemente, aqui bateu uns 50, às vezes isso não acontece, né? Mas às vezes isso é extrapolado desse tipo de gráfico, mas o correto é calcular a partir daqui ou a partir do valor numérico da constante. E você apresentar que, olha, a minha vida da enzima naquela temperatura é, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, isso vai depender muito da estabilidade da sua enzima, tá? De qualquer maneira, uma coisa que a gente adotou, né, até agora, né, é que a gente faz todos os nossos ensaios nessa região de estabilidade. Então, nesse meu exemplo, até 30 graus Celsius, tá? Se eu quiser ver o efeito da temperatura na reação da minha enzima com o substrato, então, voltando aqui para esse meu sisteminha aqui, eu vou estudar isso aqui na ausência, na não ocorrência dessa reação. Então, esse tipo de experimento aqui, ele é fundamental, tá? Para eu determinar em que intervalo que eu vou estudar o efeito da temperatura, né, na velocidade de conversão de substrato em produto, tá? O ideal, aí nesse caso, né, é que a gente tenha a maior faixa possível, né? Mas a grande maioria das enzimas é estável até 30 graus, tá? Tem enzimas que são estáveis até 40, 50, tem termófilos, né, estáveis até 80, 90 graus, né? Mas, enfim, esse é o gráfico que vai dizer qual é a faixa, né? Bom, é um dos, tá? Mas é o mais comum. Vocês vão encontrar, olha, nesse exemplo aqui eu posso ir até 50 graus. E agora eu vou discutir com vocês, né? Quais são os efeitos, né? Da temperatura nessa velocidade de reação, né? Deixa eu organizar aqui os papéis, espera aí. Passar isso aqui para cá. E isso aqui para cá. Bom, o que a gente tem que discutir aqui, para a gente falar sobre essa questão, né? Tem alguns conceitos que são importantes. Tá? O primeiro é o seguinte, eu imaginar, então voltando aqui, efeito da temperatura, parte 2, né? Estou imaginando que eu não estou tendo desnaturação, tá? E aí eu estou medindo, né, a velocidade, né, de reação da minha enzima com o substrato, formando produto em diferentes temperaturas. Tá? O conceito que a gente tem que resgatar, né, é um conceito de química, que é um pouco básico, mas é muito importante, que é o estado de transição, que acontece em qualquer reação química. Tá? Isso aí está bem estudado, bem detalhado para reações bem simplesinhas, né, entre átomos, né,
mas é um conceito que é aplicado também para reações enzimáticas. Então, da mesma maneira que a gente imagina, pensando aqui a gente faz aqui, né, muito comum esses gráficos, né, onde você tem, no eixo X, você representa o progresso da reação, e no eixo Y, variações, né, na energia do sistema. Né, pode ser até energia total, energia livre, né? Isso vai variar dependendo do contexto. Mas a gente pode colocar aqui, olha, toda reação química, pensando numa molécula A virando uma molécula B, vou colocar, vamos fazer A virando B, né? Você tem um estado dessa molécula A que ele é ativado, onde ligações químicas estão se rompendo ou se formando, né? E esse seria um estado, né, onde eu tenho um maior nível de energia, né? Essa variação de energia, né, é o que eu chamo de energia de ativação, né? Colocar como EA. É o quanto de energia que eu tenho que fornecer à molécula A para ela atingir esse estado ativado, onde ela começa, né? Está no meio do caminho, né? Das transformações químicas que acontecem nela, até virar a molécula B, né? Pensando aqui numa reação de A virando B, tá? É importante a gente discriminar estado de transição de intermediário de reação. Intermediário de reação é uma coisa estável, uma coisa que eu consigo isolar, medir, determinar através de alguma ferramenta de medição, né? Analítica, né? Ou alguma característica físico-química que eu consiga, né, isolar aquela molécula. Né? O estado de transição, não. O estado de transição é uma coisa que eu imagino que acontece. Né? Tem uma duração tão efêmera, né? E um caráter, né? Essa questão, né, de você ter um alto nível de energia está associado à instabilidade, né? A transformação, né? Ou, né, de volta para a molécula A ou conversão na molécula B, nesse meu exemplo aqui. Né? O que a gente sabe é que conforme você aumenta a temperatura, né, existe uma relação, né, entre a velocidade de conversão, né, entre moléculas e a temperatura, né, que tem que está relacionada, né, com essa energia de ativação. O conceito que está por trás, né, é que quanto maior, né, vamos pensar a energia do teu sistema, né, se eu for aumentando a temperatura, né, estão pensando que as reações químicas, né, elas dependem das agitações de moléculas, né, e do encontro delas, né, para você ter, né, reações, né, químicas, né, encontros produtivos, né. Quanto mais você aumenta a temperatura, maior você aumenta a movimentação, né, a energia cinética dessas moléculas, maior vai ser a taxa de encontros, maior a taxa de encontros produtivos. Então, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a energia do sistema e eu aumento a quantidade de moléculas, né, nesse meu exemplo, moléculas A, que tem uma energia próxima da energia do meu estado de transição e que, portanto, podem, né, sofrer a transformação para o produto B. Então, isso é a explicação teórica, né, para por que quando a gente aumenta a temperatura, você tem um aumento na velocidade, né, de reações químicas. Né? Bom, tem duas abordagens, né, para a gente, teóricas, né, que eu vou apresentar para vocês. Tem, enfim, para a gente trabalhar o efeito da temperatura na, na velocidade de reações. Né? Eu posso imaginar aqui, por exemplo, então, pensando aqui no meu sistema, né, velocidade vai ser constante de velocidade vezes concentração dos reagentes, né? Essa constante de velocidade, ela pode ser, né, esmiuçada, né? E como ela depende da temperatura, usando diferentes quadros conceituais. Aqui está claro, né? A gente já discutiu bastante isso. Conforme você aumenta a concentração de enzima, conforme você aumenta a concentração do substrato, você vai aumentar a taxa de encontros, né? Então, aí eu vou ter uma reação de proporcionalidade, né? Quanto
e aí maior vai ser, né, a velocidade. Mas os dois modelos, né, que esmiuçam o significado dessa constante em termos moleculares, né, eu vou escrever as equações aqui e vamos interpretar elas, né. Primeira equação é a equação de Maxwell-Boltzmann, onde essa constante K ela pode ser decomposta nesses fatores, e a outra equação né, então isso aqui vem da teoria da mecânica quântica, né, e aqui a equação de Arrhenius, que é uma equação que foi determinada de forma empírica. Então, aqui só para destacar, né? 1889. Isso aqui é realmente uma questão, foi determinada empírica, né? De que a constante de velocidade de reações tem esse tipo de dependência da temperatura. Você tem uma constante, né? Seria característica daquela reação química, e uma dependência da temperatura que está relacionada, né? Uma potência, né? Do número E, né? Que é a base dos logaritmos neperianos, né? A constante universal dos gases, aqui está a dependência da temperatura, e uma constante, né, que aí também característica daquela reação, seria a energia de ativação. Tá? Aqui, esses parâmetros P e Z, né, da equação de Maxwell-Boltzmann, tem a ver com a taxa de encontros produtivos e a orientação, né, a frequência com a qual esses encontros produtivos podem acontecer na orientação correta, que também vão ser característicos, né, de uma determinada reação química, tá? Mas esses seriam os significados desses parâmetros P e Z, né? Mas eu só quero destacar, né, a semelhança, né, entre essas duas abordagens, tá? Uma coisa interessante aqui que vale a pena a gente destacar, né? Vamos trabalhar com essa equação de Arrhenius, tá? E eu vou pegar essa equação e vou fazer o log dos dois lados, tá? Então, vou ter o log de K é a minha constante de velocidade, aí eu vou ter o log, né, de todo esse conjunto aqui de caras, né? Tá? Posso decompor isso aqui vai ser log de A, né, mais log, né, de E elevado a esse conjunto todo. Aqui eu vou ter, né, uma potência no log, eu passo isso multiplicando, então vou ter log de A menos EA sobre RT, e aqui eu vou ter, né, log de E na base 10. Isso aqui, na verdade, acaba sumindo, né? E aí a gente vai ter, porque isso aqui vai virar um número na equação de Arrhenius, né? Então, somado que vai ser isso aqui, né? Vai ser log de A menos EA sobre 2,3R vezes 1 sobre T. Tá? Calcular isso aqui dá 0,04, uma coisa assim que, na verdade, é 1 sobre 2,3, né? Mas é por isso que aparece nos livros, vocês vão encontrar esse formato aqui, tá? E essa equação aqui, ela me permite fazer um gráfico muito interessante, né? Que é o de dependência da velocidade de reação, né, da constante de velocidade de reação, pelo inverso da temperatura. E o resto são constantes. Então, se eu fizer um gráfico aqui, colocando 1 sobre T no eixo X e log de K no eixo Y, eu vou ter uma reta, o intercepto dessa reta me dá essa constante de A, que é a constante de Arrhenius, e a inclinação dessa reta é igual a menos EA sobre 2,3R. Então, daqui eu posso calcular a energia de ativação de uma reação química. Tá? Na prática, e aqui é importante a gente destacar isso, né? A reação química
a constante de velocidade de reação química que a gente consegue medir com mais facilidade nos nossos sistemas, né? Voltando aqui para o nosso, né, sisteminha, né? É o K2, é o CACAT, tá? Existem ferramentas para você medir o K1 e o K-1, que são aqueles equipamentos de stopped flow, né? Se você tiver uma propriedade física-química que seja diferente entre enzima livre e complexo enzima-substrato, né? Ou, né, no próprio substrato, usando ferramentas de medida rápida, né? Você consegue medir essas constantes aqui isoladamente, tá? Mas usando ensaios enzimáticos, né, a ferramenta que a gente consegue, a constante que a gente consegue medir com essa ferramenta é o CACAT, é o K2, que a gente mede a partir da velocidade máxima, né? Lembrando que a velocidade máxima é igual a CACAT vezes ET. Então, se você sabe a concentração de enzima que você tem, medindo a velocidade máxima, você mede o teu CACAT. Então, ou o que você pode assumir também é falar, olha, eu vou medir a minha velocidade numa concentração de substrato saturante, concentração de substrato muito alta, né? Essa velocidade, ela tende a ser proporcional, né? Opa, não, usei aqui um símbolo esquisito. A velocidade vai ser proporcional, para não ter confusão, né? A concentração de enzima, né? Se bem que, não, perdão, a velocidade vai ser proporcional à concentração de enzima e vai ser uma função, né, da minha velocidade máxima, do meu CACAT, né? E eu posso estudar isso, né, em função da temperatura, no versus T, né? Tá? Então, tem essas duas abordagens, eu medir o CACAT propriamente dito, ou eu apenas fazer um gráfico, né, de velocidade, então log de V, sabendo que é uma situação saturante, versus, né, 1 sobre T. Lembrando, importante, essa temperatura aqui é absoluto, tá? Temperatura absoluta em Kelvin. Cuidado com isso, tá? Na hora de calcular, né, a energia de ativação. E aqui, assim, eu acho que a gente precisa, né, esmiuçar um pouco essa situação. Se eu estou medindo a energia de ativação dessa velocidade aqui, né, dessa reação, né, isso quer dizer que se eu for fazer um desenho desse gráfico aqui, na verdade, uma situação comum, né, que vocês podem encontrar nos livros, né, é um desenho assim, ó. Por exemplo, sinalizando, olha, tem uma situação, né, enzima e substrato livres. Quando eu tenho a formação do complexo enzima-substrato, eu tenho uma alteração na energia do meu sistema, uma liberação, né, de energia. Esse complexo enzima-substrato, ele sofre, né, uma ativação e eu tenho né, posso ter intermediários, mas eu tenho, né, um estado de transição no complexo enzima-substrato, e esse estado de transição ele se decompõe em enzima mais produto. A energia de ativação que eu meço quando eu faço esse tipo de experimento, colocando aqui velocidade máxima, ou CACAT, ou velocidade em situação saturante, é essa energia de ativação aqui. Tá? Que é chamada, né, muitas vezes, né, de ΔG. É a variação na energia livre do sistema para eu atingir o meu estado de transição ativado. E aqui vale a pena a gente discutir duas coisas interessantes, que é, a primeira é a seguinte, olha, isso aqui explica um pouco por que, que a afinidade no complexo enzima-substrato muitas vezes é menor, né, do que a afinidade da enzima para inibidores. É muito comum a gente observar, né, KMs, né, ou KS na faixa de milimolar e constantes de inibição na faixa de micromolar ou nanomolar. Por que isso acontece? Tá? Do ponto de vista de energia livre, o problema é
que se esse complexo energia, esse complexo enzima-substrato, ele for muito estável, ou seja, eu tiver uma liberação de energia muito grande, uma afinidade grande demais, isso aqui acaba indo muito para baixo. E aí você acaba tendo uma variação do complexo enzima-substrato para atingir o estado de transição que é alto demais. Então, isso explica por que a afinidade, né, desse complexo ES muitas vezes não é tão alto assim. E uma coisa que a gente observa para muitas enzimas é que o inibidor, muitas vezes, ele é muito parecido com o substrato no estado de transição, né? Então, e uma das maneiras da gente entender a atividade de enzimas, né, o efeito que elas têm como catalisadores, é essa aqui. Eu imagino, olha, aqui eu tenho minha reação de substrato virando produto. A reação química acontecendo, né, na ausência de enzima, espontaneamente. Eu tenho aqui uma energia de ativação, né, que seria, né, um ΔG, né? Deixa eu colocar aqui, né? Aqui é energia, né? E o que se acredita, né, é que na presença de enzima, né? Deixa eu colocar aqui, fazer isso de outra cor para ficar mais... Perdão, deixa eu colocar aqui. Né? Você tem isso aqui. Você pode ter essa ligação, né, da enzima ao substrato, mas o fato é que o complexo enzima ao substrato, né, tem uma energia de ativação menor, né, um ΔG menor, do que o substrato sozinho. Em outros termos, né, numa determinada temperatura, você vai ter uma fração maior de moléculas, né, de substrato no estado de transição se ele estiver ligado à enzima, né, o complexo enzima-substrato. A energia de ativação é menor, né? E uma das coisas que a gente observa é de que a maneira que as enzimas têm de diminuir essa energia de ativação é estabilizando o estado de transição, né? É você fazendo com que ele ocorra, né? Aqui a gente chama isso até de ΔG, né? Que ele ocorra, né? Eu não sei como, mais espontaneamente ou, não, ou num nível de energia mais baixo, tá? Então, essa diferença aqui, ela vem da ligação da enzima ao substrato, da ligação da enzima ao estado de transição, né, do substrato, tá? E uma coisa que acontece com inibidores, né, com muitos inibidores, é que se o inibidor, ele é parecido ao estado de transição do substrato, o que a gente observa, né, é que como a enzima, ela funciona, né, ligando esse estado de transição, estabilizando esse estado de transição, fazendo com que ele ocorra mais, né, naturalmente, você acaba tendo uma afinidade enorme de enzimas por inibidores que mimetizam o estado de transição. E, inclusive, esses inibidores com essas afinidades altíssimas foram importantes, né? Imagina, quando você tem um inibidor com KI de nanomolar ou picomolar, você já imagina, olha, isso aqui está mimetizando, pode estar mimetizando o estado de transição, dependendo da estrutura que ele tem, ele te ajuda, né, a imaginar como seria esse estado de transição e qual é o mecanismo químico de transformação, né, que está ocorrendo, né, na conversão do substrato para produto. Uma coisa muito interessante, estudos, né, muito bonitos que são feitos, né, é você ter, por exemplo, imagina aqui que você tem uma enzima ligando o substrato, você pode ter a formação, né, do complexo enzima-substrato, né, e aqui o estado de transição, né, o estado ativado, né, e depois a formação de produto, né. Tem estudos que são muito bonitos, né, fazendo variações de enzima, né, ou por mutagênese dirigida, ou por modificação química, né, e aí você vê, né,
por exemplo, né, aqui pensando numa enzima, né, alterada, né, mudanças na energia de ativação, né, então pensando em energia de ativação 2, energia de ativação 1, você pode ter, né, alterações que são favoráveis ou desfavoráveis, né, e aí você discute, né, qual é o impacto daqueles resíduos, né, ou daquelas estruturas, né, na obtenção do estado de transição ou na ligação, né, ao estado de transição do substrato, tá? Então, vocês podem ver em trabalhos de enzimologia, né, que abordam isso, vocês têm aqui o ΔG de ativação, né, e o ΔΔG, que é observado quando você faz alterações, né, na estrutura da enzima, correlacionando, né, essas alterações com uma ligação maior ou melhor ao estado de transição do substrato, ou seja, qual é o papel daquele resíduo, né, nessa estabilização do estado de transição e, em outros termos, né, na atividade, né, da enzima. E esses valores aqui, né, de energias de ativação, né, eles são calculados, né, obtidos usando, né, essa dependência da velocidade de reação com a temperatura, né, de incubação. Tá? Então, aqui, só para destacar e diferenciar esse tipo de experimento do que a gente discutiu no começo, né, esse tipo de gráfico aqui, né, ele é feito com ensaios que são realizados em diferentes temperaturas. Então, aqui o que a gente vai ter, né, pensando, né, instrumentalmente, né, são ensaios, então, em temperaturas crescentes, nas quais eu vou ver um aumento da velocidade de reação, né? Então, imagina que ensaio a 20 graus, ensaio a 30 graus, ensaio a 40 graus, ensaio a 50 graus. Né? Aqui eu tenho a velocidade de reação. Né? Se isso aqui for feito numa situação saturante, essa velocidade ela é proporcional, né? Ou igual, né? Ela é igual, né? Ela pode ser considerada a velocidade máxima, que é proporcional à minha constante de catálise. E aí eu pego esses valores de velocidade e faço meu gráfico, né, de log de V por 1 sobre T. E daqui eu calculo a minha energia de ativação dessa reação aqui. Tá? Claro, se você tiver condições de fazer uma abordagem mais sofisticada, o ideal é não só fazer um ensaio enzimático simples, né, mas fazer uma medida realmente, né, da constante de catálise, né, ou da velocidade máxima, para poder fazer esse tipo de gráfico, e aí poder fazer esse tipo de consideração aqui, tá? Bom, o último tópico que eu quero destacar com vocês hoje, que é um parâmetro que às vezes aparece na literatura, é o que se chama Q10, tá? Que é o quantas vezes a velocidade de uma reação química, e nesse caso uma reação enzimática, aumenta conforme aumenta a temperatura em 10 graus. Então, nesse caso, é um experimento muito parecido com esse aqui, né? Medida de ensaio em diferentes temperaturas. Destaco, olha, esses ensaios aqui que eu estou botando, eles são todos lineares. Eu estou assumindo que a enzima é estável nesse intervalo, tá? Uma coisa que às vezes acontece, se a pessoa faz esse experimento e não sabe que a enzima é estável, você vê uma quebra no plot de Arrhenius, né? Você vê isso aqui esse plot aqui, esse gráfico, não sei se eu detalhei isso, né? Mas esse gráfico aqui que a gente obtém a partir, né, da equação de Arrhenius é o plot de Arrhenius, né? Então, nesse plot aqui, se a enzima for instável, você vê uma quebra, né? Você vê em vez de você ver uma reta bonitinha, você vê um negócio que faz até um cotovelo, às vezes, né? Aqui, né? Aí você vê, olha, a partir daqui a enzima perdeu a atividade. Isso é bastante visível, né? Essa desnaturação no plot de Arrhenius. Mas tem algumas enzimas que têm uns comportamentos bastante diferentes no plot de Arrhenius, então, mas a maioria das enzimas tem esse comportamento, né? Acho que catalase é uma das poucas exceções, e aí tem um plot de Arrhenius que é chamado de atípico, e tem uma explicação para isso que eu não vou detalhar aqui, porque foge muito do nosso tema, né? Bom, então, fazendo esse tipo de experimento, a gente vai ter, né, a velocidade da enzima, vamos por exemplo, em 10 graus, em 20 graus, em 30 graus, em 40,
E o que se faz é a razão, né? Se eu fizer, por exemplo, né, velocidade em 20 dividido pela 10, eu vou ter aqui uma razão, velocidade 30 pela de 20, e a de 40 pela de 30, e aí eu vou ter o Q10. Esse Q10, ele é indicado, né? Você coloca o intervalo que você está usando para calcular. Se você estiver fazendo no intervalo maior, você pode até apresentar isso como as médias, né? Então, aqui eu estou colocando, né, de 10 em 10. Então, 30 para 20, 40 para 30, 20 para 10. Mas eu posso fazer uma média e apresentar, né, o Q10 da minha reação num intervalo de 40, né? Agora eu estou um pouco... Mas acho que o mais razoável seria a gente apresentar aqui na faixa crescente, né, gente? De 10 a 20 graus, de 20 a 30 graus, né? Ou de 30 a 40 graus. E fazendo a média, eu vou ter o Q10, né? De 10 a 40 graus, por exemplo, tá? A maioria das reações enzimáticas tem um Q10 em torno de 2, tá? Isso pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, também tem exceções a isso, né? Como em tudo, né? Mas esse aqui também é um parâmetro que vocês vão poder encontrar na literatura, tem uma aplicação, né, mais em trabalhos, né, de aplicação, tá? Bom, gente, isso é o que eu queria discutir com vocês em termos de temperatura, né, que eu acho que são as questões mais importantes no dia a dia do enzimólogo, tá bom, gente? É isso.